No dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, assinou a sentença que condenava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão. Era a condenação penal de um ex-presidente brasileiro, um evento sem precedente na história política do país, e o início de uma crise jurídica e política que consumiu os anos seguintes e ainda não foi completamente resolvida. A acusação era simples em sua forma. Lula teria recebido como propina da empreiteira OAS a reforma de um apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O tríplex estaria em nome de terceiros. A reforma teria sido paga pela OAS em troca de favorecimentos nos contratos da empresa com a Petrobras. Lula negou ser o dono do apartamento. Negou ter recebido qualquer benefício da OAS. Negou ter interferido nos contratos da Petrobras. Moro condenou. A controvérsia sobre o processo não era apenas sobre a culpa ou inocência de Lula, era sobre o método de Moro. Moro havia autorizado a divulgação pública de conversas telefônicas interceptadas, incluindo uma ligação entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff sobre uma possível nomeação de Lula como ministro. A divulgação foi amplamente criticada por advogados e constitucionalistas como uma violação da confidencialidade das interceptações. Moro também foi acusado de usar prisões preventivas de forma excessiva, mantendo presos por longos períodos para pressioná-los, a fechar acordos de delação, de conduzir sessões de interrogatório de forma tendenciosa, de manter comunicação informal com a equipe do MPF que poderia configurar coordenação de estratégia, uma violação do princípio da imparcialidade. Moro rejeitou todas as acusações. Disse que atuava dentro da lei, que a corrupção sistêmica exigia uma resposta judicial igualmente determinada e que as críticas vinham de quem queria proteger os investigados. Em junho de 2019, o portal de jornalismo The Intercept Brasil publicou uma série de mensagens privadas trocadas entre Sérgio Moro e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. As mensagens foram obtidas de fontes anônimas. O conteúdo era devastador para a tese da imparcialidade de Moro. As mensagens mostravam Moro dando orientações estratégicas aos procuradores, sugerindo quais acusações fazer, em que ordem, como abordar determinadas situações. Mostravam Moro e Dallagnol discutindo a estratégia de combate à corrupção como um time, não como juiz e partes adversariais. A publicação, que ficou conhecida como Vaza Jato, dividiu novamente o país. O STF, em 2021, chegou a uma conclusão. Moro havia agido com parcialidade. O ministro Edson Fachin declarou que o juízo de Curitiba era incompetente para julgar Lula. Depois, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a parcialidade de Moro. As condenações foram anuladas. Sérgio Moro deixou a magistratura em 2019 para se tornar ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Saiu do ministério em 2020, em confronto com Bolsonaro sobre a direção da Polícia Federal. Em 2022, foi eleito senador pelo Paraná. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral e depois o STF o condenaram por abuso de poder eleitoral, tornando-o inelegível por 8 anos. Lula, por sua vez, foi eleito presidente da República em outubro de 2022, derrotando Jair Bolsonaro. Tomou posse em 1º de janeiro de 2023.
O debate sobre o triplex não desapareceu. Para uma parcela significativa dos brasileiros, Lula é um criminoso que escapou da prisão por manobras políticas no STF. Para outra parcela, Moro é um magistrado que abusou do poder judicial para destruir a carreira política de um adversário. O que a história de Moro e Lula revela sobre o Brasil é mais complexo do que qualquer dos dois campos políticos está disposto a admitir. Revela que a corrupção na Petrobras foi real, os bilhões desviados existiram, as propinas foram pagas, as empreiteiras participaram. Nada do que o STF decidiu sobre a incompetência de Curitiba ou a parcialidade de Moro muda isso. Revela também que o processo judicial foi conduzido de forma que violou princípios fundamentais, o princípio do juiz natural, o princípio da imparcialidade, que quando esses princípios são violados, mesmo contra alguém que pode ser culpado, o sistema jurídico perde legitimidade. O Brasil ficou com as duas coisas ao mesmo tempo: a corrupção real e o processo viciado. E não encontrou ainda um caminho de sair dessa encruzilhada. A Caixa, desta vez, carrega as duas verdades e ainda não as reconciliou. Esta foi a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.